Olá a todos, eu vou fazer um vídeo aqui, pessoal, interessante sobre a cosmogonia de Heliópolis, ou seja, como que era a criação segundo os egípcios, tá? O título aqui é só para chamar um pouquinho a atenção, tá? Que o YouTube tá meio bugado, então títulos mais chamativos ajudam a chamar a atenção. E quem puder já deixa um like aí no vídeo, que vai estar ajudando a aumentar um pouco o engajamento, tá bom? O que acontece, pessoal? Muito se fala sobre as semelhanças entre a epopeia de Gilgamesh e o Gênesis. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre isso, tá? Quem quiser ver lá, ver coisas que são parecidas. Até a pluralidade de Gênesis, né? Parece que vem da epopeia de Gilgamesh, né? Porque a epopeia de Gilgamesh traz no plural, né? Façamos, desçamos, criamos, etc. Então eu já tenho um vídeo específico sobre isso aqui no canal. Se eu lembrar, eu coloco na tela final desse, tá? Porque às vezes eu esqueço. Até editar um vídeo e terminar de fazer, eu acabo esquecendo o assunto, tá? Mas enfim... Mas essas cosmogonias do mundo antigo, ainda mais ali de culturas que eram próximas umas das outras, o garítico, fenício, egípcio, etc., elas possuíam alguns elementos em comum. Na verdade, quem quebra um pouco esses elementos em comum é a cosmogonia hebraica. Não que ela quebra, mas ela inverte um pouco a ordem das coisas, porque nessas culturas geralmente eram deuses que criavam as coisas. Já na Bíblia hebraica é Deus que é o criador de tudo. E geralmente nessas cosmogonias, os deuses eles eram elementos da natureza, né? O sol, a lua, não sei o que. Já na cosmogonia hebraica não, Deus é o criador de tudo isso e não são deuses. E a cosmogonia egípcia tem alguns elementos que são semelhantes com o Gênesis bíblico. Vamos ver aqui um pouco sobre a cosmogonia de Heliópolis. A religião egípcia é um assunto muito interessante e intrigante. No Egito Antigo, a religião estava presente em tudo, desde a organização social até mesmo nas explicações das atividades naturais, como por exemplo o nascer e pôr do sol, que só ocorria porque o deus Sol, Ra, então você viu que uma divindade para eles eram os elementos, né, como o próprio Sol seria um deus para eles, assim queria. Então na concepção egípcia antiga, o Sol só nascia e se punha porque era um deus Ra que nascia e se punha. Da mesma forma o rio Nilo, que só fluía porque o deus Rep, não sei se é Rep ou Rap que se pronuncia, assim desejava. Um dos mitos egípcios mais importantes que retratam a criação do mundo é o mito da cidade de IWNW, não sei como é que se pronuncia isso, mas ficou conhecida posteriormente como Heliópolis, que é o que a gente vai mostrar nesse vídeo, como foi batizada pelos gregos. Só lembrando que grego, Hélio era o deus Sol, então eu imagino que esse nome aqui egípcio devia ser algum deus, alguma divindade solar. A não ser que os gregos tenham dado um outro nome, né? Mas pelo grego parece. Tal mito enfatiza o deus Sol, Ra, como sendo o criador e pai de todos os deuses. Então esse deus Sol, né, que é o deus solar Ra, ele seria o deus principal. E a fonte mais eminente que traz essa mitologia são os chamados textos das pirâmides, que são datados de 2550 a.C. Além de outra muito importante, que é o capítulo 17 do Livro dos Mortos, que é um livro datado de 1580 a.C., denominado como Capítulo para Sair à Luz do Dia, que demonstra a passagem do sol nascente ao poente, onde o sol em si solidificava o pensamento de renovação e o primeiro raio solar caracterizava-se como um ato final da criação divina. E o mesmo em datas posteriores, pode-se encontrar registros sobre o mito de Heliópolis, que se espalharam por várias cidades no decorrer de vários anos. Segundo o mito exposto no texto das pirâmides, que está registrado lá até hoje, no início, o que havia no início? Um oceano caótico chamado Num. Então isso é curioso que algumas culturas algumas culturas antigas, pessoal, do mundo antigo, né, que até em dado momento havia uma aculturação, eles entendiam que havia um oceano primordial, seriam as águas primordiais. E é parecido com o que a gente vê aqui em Gênesis, porque em Gênesis diz assim, ó, no versículo 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre o quê? A face das águas. Então, apesar do autor dizer que a terra não tinha forma e era vazia, mas ele dá a entender que essa terra sem forma e vazia era uma terra de águas. Ou seja, o primeiro elemento que a gente vê aqui seria as águas, tá bom? Porque o Espírito de Deus pairava sobre essas águas. Desse oceano surgiu uma montanha, o primeiro pedaço de terra, chamado Bem-Bem. Então, dentro dessa mitologia egípcia, eram águas primordiais, ou seja, como se o planeta fosse só de água, e depois surge uma montanha, a primeira porção de terra. Aqui em Gênesis também, ó, no versículo 9 e 10. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. Ou seja, ele fez uma separação das águas. E apareça a porção seca, seria a primeira porção de terra. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra,
e o ajuntamento de águas chamou mares, ou seja, Deus separou a terra dos mares, e viu Deus que era bom. Então, curioso, né? Das sombras apareceu uma garça real, comparável a uma fênix, denominada Benu. Essa ave pousou sobre a montanha e emitiu um forte grito. O silêncio deu lugar ao som, então o pássaro voou. De dentro da montanha surgiu Atum. A sua luz tomou o lugar da escuridão e da não existência, ou seja, aqui houve luz desse deus Atum. Só que no caso da mitologia hebraica, a luz vem primeiro, né? A primeira coisa que Deus faz, né? Haja luz. Ra tomou a forma de Atum, tornando-se Ra-Atum. Atum, parece um nome de peixe, né, pessoal? Atum cuspiu seus filhos e vomitou suas filhas, dentre eles o deus Shu, relacionado com ar atmosférico. Depois surgiu a irmã Tefnut, associada ao orvalho e à umidade. Ambos tiveram uma união estável, que originou outras duas divindades, Geb e Nut. A primeira se tornou a terra e a segunda se tornou um céu estrelado. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo como é que surgiram os elementos, o ar, a umidade, não sei o que. Até que Atum, quando vomitou os seus filhos, né, surgiram essas duas divindades aqui, ó, Geb e Nut. E a primeira se tornou a terra e a segunda o céu. O que lembra esse versículo aqui de Gênesis. Ó. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam embaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E foi assim. E chamou Deus a expansão céus, ou seja, as águas que estavam em cima, as águas primordiais, e as águas que ficaram embaixo acabaram sendo os mares, os rios, etc. E foi tarde de manhã, o dia segundo. Então, pessoal, dentro dessa época, a cosmovisão que o homem tinha era que a Terra era plana. E eles achavam que o céu era formado por águas, águas primordiais. Inclusive tem até uma discussão sobre isso, né? Porque tem pessoas que falam que ali no primeiro versículo de Gênesis, Shammai, que é céus, eles acham que origina da palavra Maim, que são águas em hebraico, né? Mares. Por quê? Porque além da palavra ser parecida, isso se baseia na cosmovisão que eles tinham na época do mundo antigo. Que o que nós chamamos de céu, eles achavam que era um tipo domo, mais ou menos como isso daqui, ó, pessoal. Eles achavam que era um tipo de um domo, e aqui esse domo era formado por águas primordiais. É por isso que na Bíblia a gente vê, por exemplo, lá no dilúvio, que Deus abriu as compotas do céu. Que eles achavam que tinha água lá em cima, era só Deus abrir as compotas que ia chover. Inclusive isso aqui é bem parecido aqui com a mitologia egípcia, com essa ilustração, que é daqueles textos das pirâmides, que mostra essa cosmovisão egípcia, só que aqui, em vez de domo, eles colocam uma divindade aqui, ó. Um ser que está aqui em cima, estão vendo? Que seria exatamente esse domo, que seria as águas primordiais, ou a divindade que representa as águas. Inclusive aqui em Gênesis, ele fala, ó, e fez Deus a expansão das águas que estavam em cima, sobre a expansão. Então o que o autor tinha em mente? Ele tinha em mente que em cima tinha águas, tá bom? Já essa discussão sobre o termo é uma discussão que é mais profunda, né, pessoal? Mas quem quiser pesquise na internet, que alguns hebraístas já falaram um pouco sobre o tema, tá? Eu recomendo inclusive que vejam também o canal do professor José Alessandro Neves, que ele também abordou esse tema, tá? De uma forma didática, interessante. Acho que vocês vão gostar. E para finalizar aqui, Ra não queria que ocorresse a criação de novos deuses. Então ele ordenou que seu filho separasse os dois netos para evitar que mantivessem qualquer tipo de relação. Shu, em obediência a seu pai, fez a separação dos seus filhos, colocando-se entre os céus e a terra. O mito também faz referência ao deus Tote, que tentou ajudar os dois irmãos. Para isso, ele jogou e venceu uma partida de senete com o deus Kihonsu, né, que seria o deus da lua. Eu não sei se aqui é Konsu ou Kihonsu, não sei a pronúncia, porque tem o K e o H junto, mas como a gente está lidando com uma língua que é praticamente morta, eu não sei se a pronúncia está correta. O que originou mais 5 dias no calendário egípcio, permitindo que os dois jovens deuses pudessem se relacionar. Ou seja, eles podiam fazer mais deusinhos. Com isso, aqueles irmãos Geb e Nut, né, que foram separados, né, que era o céu e a terra, deram origem aos seus filhos, sendo eles Osíris, relacionado com a vegetação, e rei dos mortos, Ísis, a deusa da magia, Sete, o deus do caos e do deserto, e por último Néfitis, a deusa protetora das tumbas. O mito de criação é muito importante para a compreensão da religião egípcia, pois esse mito demonstra as principais características religiosas da sociedade e o quão devotos eles eram para com seus deuses. Ele demonstra do mesmo modo as diferenças e as individualidades de cada deidade. O Livro dos Mortos, um dos principais registros da criação do mundo, demonstra-se mais evoluído do que o texto das pirâmides, por exemplo.
Então essa mudança, né, essa evolução de um livro mais antigo para um livro mais moderno, demonstra a evolução não só do povo egípcio, mas também de suas crenças. Quer dizer que com o passar do tempo, eles iam evoluindo também na parte religiosa. E antes de finalizar esse vídeo, eu vou só propor uma questão filosófica aqui importante. As pessoas nessa época que nasciam no Egito Antigo, elas acreditavam nesses deuses. Elas faziam culto, faziam oferendas, queimavam incenso. Era uma religião importante e que realmente as pessoas acreditavam. Hoje nós nascemos num país cristão, né, que tem um viés um pouco mais monoteísta. Mas eu pergunto, se essas pessoas tivessem nascido nessa época, elas também não acreditariam? Eu acho que sim. Então é meio complicado nessa questão de crença, porque tudo depende de geografia e da época que a gente nasce. Uma mesma pessoa que defende uma coisa hoje, se tivesse nascido nessa época, defenderia isso daqui. Daria até um bom short, né? Acho que eu vou fazer um short sobre isso. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por ter assistido. Quem puder dar um like no vídeo vai estar ajudando. Espero que tenham gostado. Paz a todos.